Olá, seja bem-vinda ao Autoestima com Carol Flaviano. Esse programa é para ajudar vocês a elevarem a autoestima. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre desenvolvimento pessoal. O que é o desenvolvimento pessoal? É quando você aprende a conhecer e a reconhecer em você quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Para aí, os seus pontos fortes você conseguir aprimorar e os seus pontos fracos você conseguir melhorar gradativamente. Então, esse é o objetivo de você se desenvolver. Quando você não reconhece os seus pontos fortes e fracos, fica difícil você elevar sua autoestima, porque você não vai conseguir ter a facilidade de reconhecer os sentimentos e nem os pensamentos que estão por trás da sua programação mental. Então, fica mais difícil você reconhecer. E aí, o que acontece? Você tende naturalmente a procurar um culpado externo. Então, você culpa uma pessoa, você pode culpar uma situação. Por quê? Porque é difícil identificar dentro de você o que está acontecendo, o que você está sentindo. É mais fácil culpar o outro. Então, quando você não se conhece, é uma característica muito comum você culpar as outras pessoas. Qual que é a importância, então, de você se desenvolver, de se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal? É importante porque todos nós, a gente tem que evoluir, né? Nós somos capazes de evoluir. Tem aquele ditado que fala que pau que nasce torto, morre torto. Isso daí não tem nada a ver, porque por que a gente estaria aqui, né? Se não fosse para evoluir, né? A gente tem uma tendência de pensar que a gente nasceu assim e vai morrer assim, enquanto não é. A gente precisa se desenvolver, né? Todas as pessoas, elas são passíveis de transformação. E, além disso, o desenvolvimento pessoal, ele é um desenvolvimento que ele acontece dentro da gente, né? Então, enquanto a gente está se desenvolvendo, é difícil as pessoas perceberem. É como se a gente estivesse falando de uma casa que está sendo construída desde a base, desde o alicerce. Então, a gente vê, né, aqueles prédios enormes que ficam lá muitos meses para sair do chão. E a gente pensa e fala, nossa, mas tá demorando, não tá acontecendo nada aí. E aí, de repente, esse prédio, ele sobe. O que aconteceu ali? Os construtores, quando eles vão fazer um prédio, quando eles vão, né, fazer uma construção muito grande, uma casa, né, um sobrado, eles têm que fazer um alicerce, uma base muito reforçada. Então, por isso que demora, porque esse alicerce que é o que vai fazer com que a casa suba rapidamente, o prédio suba rapidamente. E é a mesma coisa que acontece com o nosso desenvolvimento pessoal e a autoestima. A gente cria esse desenvolvimento pessoal que a gente vai conseguindo perceber gradativamente, lentamente, só que quando você consegue se desenvolver, você consegue se desenvolver em várias áreas, inclusive especialmente na autoestima. Então, por isso, a importância do desenvolvimento pessoal. E quando eu lembro que quando eu estava disposta, né, quando eu percebi que eu queria cuidar de mim, que eu precisava começar por mim, eu me deparei com um problema, assim, que é muito comum, que é a falta de tempo, né? Onde encaixar esse desenvolvimento pessoal na minha rotina, né? Porque eu já tinha trabalho, casa, filho, cachorro, então como que eu ia encaixar? Então, primeiro eu tentei encaixar depois do trabalho, só que sempre tinha um imprevisto, sempre tinha, não tem como, né? E eu lembro que além dos imprevistos, ainda tinha o cansaço, porque você já fez tanta coisa o dia todo, né? Quando você para olhar tudo que você fez no dia, você fala, nossa, ainda vou ter que ler, ainda vou ter, sabe? Você fala não, e aí você desiste. Outra coisa que eu tentei fazer também foi começar a escutar audiolivros quando eu voltava do trabalho. Eu até consegui um pouquinho, assim, só que aí, trânsito de São Paulo, eu já cansada, eu não conseguia prestar atenção. E aí foi que, por um milagre de Deus, eu consegui escutar um desses audiolivros, que é o Milagre da Manhã, do Hal Herold. Esse livro, ele dá várias dicas, vários passos, ele ensina como fazer esse desenvolvimento pessoal. E aí, o que eu fiz? Eu apliquei absolutamente tudo que ele fala no livro. Acho que eu li esse livro 2 ou 3 vezes, se eu não me engano.
E eu li e apliquei tudo, e aí eu comecei a conseguir dedicar 1 hora do meu dia, todos os dias, no desenvolvimento pessoal. E aí, quando eu consegui começar a fazer isso, a sensação que eu tinha é que, nossa, eu tinha me priorizado, sabe? Eu tinha a sensação de que eu tava conseguindo, mesmo com todas as tarefas do dia, conseguindo ter esse tempo pra mim. Então, isso foi muito importante e me ajudou muito. E aí, eu vou ensinar vocês o que o Hal Herring ele ensina no livro dele. Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o que fazer nessa 1 hora, e depois eu vou explicar para vocês como conseguir ter essa 1 hora no dia, mesmo com todas as correrias do dia. Então, só que antes de falar disso, eu queria só deixar bem claro uma coisa que vocês precisam ter em mente. Para você conseguir se desenvolver e para você conseguir desenvolver qualquer projeto na sua vida, você precisa de dedicação diariamente. Então, não é você fazer um curso aqui, um curso ali, eu vou fazer um curso de desenvolvimento pessoal de tantas horas, tal dia. E aí você nunca mais olha para essa área, sabe? Não tem como. Então, o desenvolvimento pessoal, ele é uma área da sua vida e é uma atividade que você tem que dedicar tempo diariamente. Então, isso é uma coisa que vocês precisam ter em mente pra gente continuar. Então, agora eu vou falar para vocês dessas 6 ações, né? Esses 6 passos que o Hal Herring ele ensina e que eu aplico e que faz muita diferença. O primeiro deles é a meditação, né? Que ele fala do silêncio. Então, o que é esse silêncio? É você simplesmente sentar, fechar seus olhos e ficar em silêncio. E aí você começa a perceber que os seus pensamentos, não param. Mas é exatamente esse o exercício. É você fechar os olhos, ficar em silêncio e perceber esses pensamentos chegarem. E aí, quando você perceber, quando você se der conta que eles chegaram, não é pra você falar, ai, nossa, que saco, não consigo parar de pensar. Não é isso. A ideia da meditação e a ideia desse silêncio que ele ensina é você exercitar justamente perceber esses pensamentos, então ter essa percepção do pensamento e deixar ele embora. Quando você faz isso, você está exercitando não ter uma forte conexão com os pensamentos, porque quando você não tem essa forte conexão com os pensamentos, você não deixa que ele gere um sentimento que acabe, que você não consegue nem pensar, você já age. Entendeu? Então, essa meditação, ela ajuda nisso. Então, você aprende a controlar até os pensamentos negativos. Você aprende a controlar por quê? Porque essa percepção desse pensamento que você consegue deixar facilmente ir embora, ela aumenta, entendeu? Por isso que é muito importante essa etapa do desenvolvimento pessoal. Os passos 2 e 3 são passos que um outro livro, que é do Napoleon Hill, que se chama Quem Pensa Enriquece, ele chama esses 2 passos, o passo 2 e o passo 3, ele chama de autossugestão no livro dele. Só um minutinho. Ele chama de autossugestão. E o que é a autossugestão? É você influenciar o seu subconsciente. Então, de um jeito simples para entender, é você imaginar até realizar. Ele dá até um exemplo no livro dele que ele fala que a nossa mente, ela é como um jardim fértil. Então, se você deixa ali crescer erva daninha, é isso que vai crescer. Então, quando você influencia o seu subconsciente a pensar nas coisas que você quer, aí você faz florescer outras coisas que não as ervas daninhas, que são os pensamentos negativos. Então, vamos lá para o segundo passo, que faz parte dessa autossugestão, que é a afirmação. O que é essa afirmação? É você declarar o que você quer. Então, se você quer elevar a sua autoestima, então declare. E não é só pensar, não é só imaginar, é falar. Fala o que você quer. Fala o que você quer conquistar, o que você quer realizar. Eu, particularmente, nessa etapa do desenvolvimento pessoal, eu também, é um momento que eu falo com Deus também.
São as minhas afirmações e as minhas declarações e as minhas conversas com Deus. Então, você pode usar essa etapa, esse passo do desenvolvimento pessoal para isso também. O terceiro passo, que também faz parte dessa autossugestão, de você influenciar a sua mente, é a visualização. Então, além de você falar o jeito que você quer estar, o jeito que você quer se sentir, o jeito que você quer ser, é você imaginar isso também, né? Então, o que acontece? As crianças, elas são mestres em imaginar, em sonhar, né? Quem tem filho sabe o tanto que a imaginação deles vai além, né? E nós, adultos, a gente meio que perdeu essa capacidade, sabe? De sonhar. Então, essa etapa do desenvolvimento, ela serve justamente para isso, para fazer a gente voltar a sonhar. Então, imagina o jeito que você quer estar, imagina o corpo que você quer ter, os comportamentos diferentes que você quer ter. Começa a imaginar isso. Tem um influenciador digital, que ele também é um especialista em finanças, que é o Thiago Nigro. Eu assisti uma vez uma palestra dele, ele comentando que ele fez um evento no Allianz Parque, que era uma coisa que ele sempre sonhou e que ele imaginava, ele fazia essa visualização dele palestrando no Allianz Parque e ele imaginava exatamente o jeito que ia ser e ele conseguiu concretizar. Então você vê, né? Não é qualquer pessoa, né? É um cara que ele é super bem sucedido. E ele faz esse tipo de exercício, né? Esse exercício de visualização. Então, isso é uma prática que a gente também tem que colocar e que o Hal Herod ensina no livro dele. O quarto passo é a leitura. Então, mas assim, ler. O que você vai ler? Você vai ler o que você gosta. É o que você gosta. É para você, para estimular a sua leitura. E se você não tem o hábito de ler, peça para recomendação, sabe? Para as pessoas que você conhece, que sabe que tem o mesmo estilo que você. Dá uma perguntada, que livro que você indica, que é legal, que é fácil de ler. E comece esse tipo de leitura, que é muito importante também para o desenvolvimento. Além de ser importante para o desenvolvimento pessoal, é como se expandisse assim, o nosso repertório cultural. Tem também a questão de que é como se você entrasse na cabeça do autor. Então, você acaba tendo uma experiência mais profunda porque você está vendo nos olhos do autor, da mente do autor, como aquela determinada situação ela se desenrola. E isso serve até para as reflexões, sabe, da vida. Então, é uma etapa importantíssima do desenvolvimento pessoal. O quinto passo, a escrita. Escrever. Mas o que eu vou escrever? Você pode escrever o que você quiser. Então, o que eu recomendo? Tenha um diário assim, em branco. E ali você escreve o que você quiser. Você pode escrever reflexões, você pode escrever pelo que você é grato, você pode escrever os acontecimentos do dia anterior, você pode escrever aprendizados, você pode, se você tiver com a cabeça meio bagunçada, escrever ali para organizar suas ideias. Então, esse passo da escrita, ele é um passo muito poderoso para o processo de autoconhecimento. E o sexto passo, confesso para mim, que era sedentária, foi o mais difícil, é o exercício, atividade física. Tem esse passo. E a gente precisa se dedicar para isso, estar presente para isso. E faz parte também do desenvolvimento pessoal, não é só simplesmente corpo, simplesmente estética, não. Ele faz parte do desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque através dele você consegue regular tanto o seu estresse, você consegue, tem estudos comprovados que no exercício você libera determinadas substâncias que estimulam o prazer. Então, você tem essa sensação de bem-estar, você aumenta a energia. E o que você pode fazer? Eu tenho que ir na academia, não sei o quê, mas eu não tenho tempo. Você pode fazer abdominal, você pode fazer corrida, faz o que você gosta. Começa pelo que você gosta. E se você é sedentário e nunca fez nada, começa pelo que você acha que vai gostar. E se não gostar, muda, sabe? Troca, mas não deixa de fazer. Então, esse é o sexto passo. E aí você fala pra mim, tá bom. Agora, como é que eu faço tudo isso? Com filho, com marido, com casa, com trabalho? Como que eu vou dar conta de fazer tudo isso? É aí que tá a grande sacada. O Hal Herod, ele fala que a gente tem que dedicar 1 hora do nosso dia para isso.
Então, sempre você dedicar diariamente essa 1 hora. E qual que seria essa 1 hora? É a primeira hora do seu dia. E aí você fala, não, agora você ficou louca, né? Porque a primeira hora do dia é a mais corrida, é quando o despertador toca, e aí você tem que trocar filho, você tem que se arrumar, você tem que fazer café, você tem que fazer lancheira do filho, você tem que fazer coisa pro marido, que não sei o quê. Então, é aí que a coisa também muda. Você não precisa necessariamente dedicar essa primeira hora de atividades sua. Na verdade, não é essa hora que você vai dedicar. O que você vai fazer é colocar o seu despertador para tocar 1 hora antes, independente do horário que você acorde. É difícil? É difícil. No começo é difícil, mas eu vou ensinar aqui vocês como fazer para isso ficar mais fácil. E o Hal Herring, ele fala no livro dele, eu coloquei algumas, né, fui incrementando algumas coisas pessoais, então eu vou ensinar aqui para vocês, mas isso é um passo que tem que ser dado. Então, é uma decisão que tem que ser feita de colocar um despertador 1 hora antes para tocar. E assim, é sem desculpa. É sem, mas eu já acordo tal hora. Mas eu vou, não sei o que. Gente, exige dedicação. Não tem jeito. Desenvolvimento pessoal exige dedicação. Se você quer se transformar, se você quer sentir bem consigo mesma, se você quer ter um desenvolvimento pessoal fora da curva, acima da média, você precisa se dedicar. Então, eu vou ensinar vocês aqui um jeito que fica mais fácil de fazer. Eu, por exemplo, eu entrava no trabalho às 6 da manhã. Então, você imagina, para eu conseguir fazer isso, eu acordava muito cedo, porque eu tinha que estar do outro lado da cidade, dirigir 45 quilômetros, né, que era 90, 45 de ida, 45 de volta, e eu chegava lá às 6 da manhã. Então, dá para fazer sim, a gente precisa tomar a decisão. Então, o que você pode fazer para diminuir a dor de acordar 1 hora mais cedo? Primeira coisa, e primeiro passo que ele não pode ser subestimado, então não subestime esse passo, que é você mentalizar na noite anterior o horário que você quer acordar no outro dia. Que você quer não, né? Se você quiser, você ia colocar meio-dia. Não, é o horário que você vai acordar no outro dia. Então, mentaliza, você tá indo deitar, né? Já colocou as crianças na cama, já deitou ali pra dormir, fez seu ritualzinho. E a gente pode falar de ritual também, é tema para uma outra aula, mas depois a gente fala disso. Mas quando você deitou, mentaliza. Não, amanhã eu vou acordar X horário. Experimenta fazer isso. Experimenta dizer aqui, ó, pro seu cérebro que você vai acordar essa hora. Você lembra que a gente influencia o nosso cérebro? A gente influencia a nossa mente? Então, experimenta fazer esse passo. Segundo passo, colocar o despertador longe de você. Por quê? Porque quando você coloca o seu despertador longe, não é você só bater lá na tecla de adiar a soneca, bater na tecla do despertador de desligar, e às vezes até acaba perdendo a hora e aí tem que sair. Aí que você sai corrido, atropelado mesmo, atropelando tudo. É você colocar um despertador longe para você estimular o movimento, estimular o despertar, de ir até o celular, lá o despertador, e desligar. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é desligar e imediatamente depois já tomar um copo d'água. O que ajuda esse copo d'água? Além de ajudar a despertar, você beber água em jejum, ele tem vários benefícios, né? Ele equilibra o sistema linfático, ele ajuda a limpar o seu intestino, ele te hidrata, né? Porque durante a noite a gente acaba desidratando, então ele te ajuda a hidratar o seu corpo novamente. E aí quando você faz essa hidratação, você limpa o seu intestino, você permite que os nutrientes que você vai comer, que você vai se alimentar ao longo do dia, eles sejam mais facilmente absorvidos pelo intestino. Quantas vezes eu chegava, sei lá, na hora do almoço, falava, gente, mas eu nem tomei água hoje, sei lá, acordei atrasado, o dia foi tão corrido, a manhã foi tão corrida, que eu vou lembrar de tomar água só na hora do almoço. Com quantas não acontece isso, né?
A gente que tem a vida corrida, a gente sabe como é que é. Então, esse é um momento de você tomar sua água e ajudar aqui no processo de despertar. E o quarto passo é, veste a roupa de fazer exercício. Por quê? Que aí você não desiste. Pra mim, eu confesso, era o passo mais difícil, né? Eu era totalmente sedentária, 100% sedentária. E era um passo que pra mim eu falava só de pensar, sabe? Mas aí o que eu fazia? Eu não pensava, eu vestia a minha roupa e ia fazer os meus, né? Todos os meus passos. Então, você tá com a roupa da academia, ele também estimula para que você complete os 6 passos. E aí você me pergunta, né? Mas como que eu vou fazer tudo isso em 1 hora? O que o Hal Herold ele ensina? São 6 passos, né? Ele ensina a gente fazer cada um desses passos por 10 minutos. Mas aí você pode me falar, nossa, mas só 10 minutos? É pouco, né? Gente, se a gente for pensar em 10 minutos de leitura, 10 minutos de escrita, 10 minutos de meditação, 10 minutos falando o que você quer ser, o que você quer se tornar, isso num ano dão 60 horas. 60 horas para cada uma dessas atividades. Então, você imagina, para quem não andava 1 minuto, andar 60 horas. Imagina você, para quem não lia nada, ler por 60 horas. Eu, em 2021, li 18 livros só fazendo isso. Trabalhando, me desenvolvendo, cuidando do meu filho, cuidando da minha casa, cuidando do meu cachorro. Não tirei nenhuma tarefa. E eu li 18 livros. O quanto isso não vai trazer para vocês de repertório, de cultura, de reflexão, de aprendizado da vida. Então pensa nisso quando você olhar e falar, não, mas eu tô com preguiça, mas eu não quero, eu tô cansada. Pensa nisso, pensa o quanto isso vai te trazer de benefício. Porque você tem 2 opções. Ou você tem a opção de continuar com a autoestima baixa, sentindo que você nunca faz nada pra você, que você nunca é a primeira ali da sua lista, você nunca tá no topo da sua lista de prioridades, sentindo que você tá estagnada, você tem essa opção. Ou você tem a opção de se dedicar, de seguir esses passos que eu ensinei aqui pra vocês e de conseguir mudar a autoestima de vocês, conseguir se desenvolver de forma rápida. Pensa aí, quanto tempo você gasta de bobeira nas redes sociais? Ou assistindo uma série, assistindo uma TV? Quanto tempo que a gente gasta? E da vida? E se a gente colocar isso em minutos? 10 minutos de rede social por dia e num ano, 60 horas. O que você poderia estar fazendo nessas suas 60 horas? Você entendeu? Então, você tem essas 2 opções. São 2 opções aqui que você tem. E agora você tem a faca e o queijo na mão para ter um horário fixo e começar de uma vez por todas a se desenvolver. E aí o que eu quero deixar aqui para concluir com vocês é uma pergunta, que são as perguntas fortalecedoras que a gente sempre tem que fazer para nossa cabeça, para nossa mente. E aí eu pergunto para você. E eu quero que você faça essa pergunta para sua mente. Como toda a minha vida seria transformada se eu começasse a fazer isso agora? Faz essa pergunta para você. Um beijo, tchau, tchau.